presidente Lula está prometendo uma maravilha no mandato dele que não vai ser possível entregar. Tudo indica que veremos uma desaceleração da economia brasileira, fruto da desaceleração da economia mundial, da ação da taxa de juros que está em nível restritivo pela Selic, esgotamento da ociosidade que havia na área de serviço. Então, a estimativa mais favorável, otimista que eu vejo para 2013 é crescimento de 1% ou menos, né? Na pesquisa Focus, o Banco Central está em 0,75%. At the end of the year, people always look forward and they come into the new year with some kind of psychology, and we're just going to have to see how that plays out. There's a lot to worry about in 2023, Russia, Ukraine, China, inflation and possible recession in the United States. But there's also a lot to be hopeful about. Inflation has come down. The economy is stronger than people expected. It'd be hard for things in Russia, Ukraine to get much worse. So I think, once again, we're at the brink of a year that's going to be very much a hinge year in history. 2023 está chegando. Pega o guarda-chuva. No Terraço Cast de número 354. A vinheta inicial foi dividida em duas partes. Primeiramente, o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega falando à CNN sobre o que espera para a economia brasileira no próximo ano, e em seguida o ex-secretário do Tesouro americano Larry Summers apontando sobre suas perspectivas para o cenário internacional. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da tarde do dia 23 de dezembro de 2022, uma sexta-feira em Santa Cruz do Rio Pardo, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Esse episódio, o 354, será um pouquinho diferente do que você já tem costume de ouvir aqui com a gente. Mas fica aí que você vai entender. Me acompanham nessa missão rumo a 2023, o trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel, tudo bem? Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem vos fala é Raquel, a moça sem tempo. Eu gostei dessa vibe da moça sem tempo. Não, as brincadeiras, gente, a moça do tempo, porque hoje até que teve um tempinho, né? Aquele fim de ano que parece que não vai dar, daí deu, daí parece que não vai dar de novo, né? Mas a gente vai assim, né? Nesse momento aqui que estamos quase no Natal, né? Usando aquele último fio de criatividade, cérebro, neurônios que sobram em nosso cérebro pra dizer pra vocês que o tempo tá bem chato, tá? Toda vez que eu resolvo sair de casa de bicicleta, chove, eu fico encharcada. E toda vez que eu acho que vai chover, eu saio, faz sol e eu fico no trânsito sem a bicicleta. Então é isso. São Pedro, por favor, melhorar isso aí pro ano que vem, tá? Que a moça do tempo aqui sem tempo tá ficando cansado, tá? Desse vai e vem, né? Isso é instabilidade que causa na rotina, né? Da moça do tempo sem tempo. Fala, Renata, nossa correspondente internacional, mas que dessa vez não está em solo internacional. Tudo bem com você? Oi, Caio, amigos do podcast do Terraço. Aqui é a Renata, eu tô falando dessa vez de São Paulo. Tô aqui para passar o Natal, o Ano Novo. Mas como sempre, trazendo o boletim internacional para vocês. Essa semana vai ser bem rapidinho. O Caio falou pra gente fazer aí uma despedida, né? O último podcast do ano. E a gente volta aí no final de janeiro para continuar conversando com vocês sobre as novidades, as notícias aí do cenário internacional. E também ela que sempre traz assuntos que você não estava imaginando, e dessa vez vai ser no ritmo preditivo. Fala, Fernanda, tudo certo? Pessoal, voltei das minhas férias de uma semana para entrar de férias aqui do podcast, mas falando sobre um assunto que eu adoro e que certamente vai ser bombástico em 2023. É isso, pessoal. As meninas já deram uma antecipação, mas para você que ainda não entendeu, o esquema desse episódio será o seguinte: vamos ligar o setor preditivo deste time de ouro com as expectativas para o próximo ano.
Vamos então ao 354. Raquel, o que devemos esperar para as relações entre fiscal e juros no próximo ano? E para esse episódio, né, de fim de ano, que é o wrap aqui da nossa situação, né, econômica, de negócios, de tudo que a gente trata aqui, né, nesse podcast, eu vou fazer aqui, né, eu sei que eu falei muito, gente, dessa novela, né, do Brasil, o Fiscal, aquela nossa novela preferida, né, que foi, veio, voltou ao longo desse ano de 2022, pra dizer que ela vai continuar uma realidade em 2023, tá, gente? Pois eu acho que surpreende um total de 0 pessoas, né, que esse vai continuar sendo um dos principais temas a se observar aqui no Brasil em 2023. Assim como no resto do mundo, um dos principais temas a se observar vai ser a inflação, né, e os juros. Então sim, tivemos um pico de inflação, ao que tudo indica, né, atingimos o pico de inflação aí nas economias desenvolvidas, mas aquele momento hold my beer, né, que aconteceu aí na última semana dos bancos centrais de países desenvolvidos, que foi assim, eu vou continuar subindo juros, né, eu não vou ficar assistindo aqui, né, enquanto a inflação não volta de volta é ótima, não vai de volta, não chega de volta à meta, né? Primeiro o Banco Central americano falou, como eu contei pra vocês semana passada, aí depois o Banco Central europeu, aí depois até o Banco Central japonês, né? Não mudou as taxas de juros de curto prazo, mas estava olhando ali para de longo prazo, fazendo a mesma coisa. Então foi aquele momento hold my beer que deve continuar, né? Ao longo aí dos primeiros meses do ano que vem, então a gente deve ver um mundo, né, com taxas de juros mais altas e menor crescimento. E aqui no Brasil, a gente já tem as taxas de juros mais altas, né? Há um pouco mais de tempo, a gente já falou isso bastante ao longo desse ano, e na verdade a gente já estava olhando para quando as taxas de juros iam cair, né? E como eu falei aqui para vocês, quando eu falei da última decisão do nosso Comitê de Política Monetária, eles agora, né, parece que isso foi por água abaixo, né, bastante água aqui que eu tenho visto nesse começo de verão, né, foi junto, né, foi por água abaixo esses planos de começar a reduzir os juros no ano que vem, justamente por conta dele, né, do Brasil e o Fiscal, aquela novelinha, aquele novelê, né, que o Banco Central também está de olho, também a série preferida dos diretores ali do Banco Central. O que pode se esperar o ano que vem, gente? Pode se esperar o inesperado, né? É muita incerteza, porque como a gente tá terminando 2022, a gente tá terminando com uma PEC da transição, né? Que, enfim, no momento que eu gravo esse podcast, ela foi aprovada na Câmara, ainda falta passar pelo Senado, com algumas mudanças, né? Então, o que ela mudou? Mudou de 2 anos para 1. Bom, tá bom, certo. Isso faz muita diferença? Não, gente, não faz muita diferença, só faz diferença ali pro político. Por quê? Porque esses gastos, eles são obrigatórios. Então, no ano que vem, em abril do ano que vem, quando o governo mandar o primeiro, né, o projeto de lei orçamentária, né, a PLOA, eles vão ter que já começar a discutir como é que eles vão continuar com esses gastos. Então, assim, como eu falei também, a lei do, né, o teto de gastos já morreu, só não foi enterrado, né, já foi enterrado também, né, já fizeram velório, já fizeram tudo, com tantas mudanças, mas a gente vai ter, então, enfim, essa elevação em mais ou menos 150 bilhões pro ano que vem, e não tem essa de um ano. Essa de um ano foi só para realmente negociar, né, para que o Congresso pudesse ter poder de barganha para negociar com o governo o ano que vem, e não dar um cheque em branco, como eu já tinha falado. Vocês que ouvem aqui, né, nossa audionovela do Brasil Fiscal já estavam sabendo, né, desse plot twist que estava esperado. Mas o que mais que a gente teve de novidade, né? A gente teve aí, então, uma PEC que vai passar de um ano, que passou como um ano, não faz muita diferença, muito mais para essa barganha política. Então, assim, a grande diferença vai ter muita discussão, tá? Vai continuar essa discussão, não vai dar vai dar, assim, um mini fôlego, né? Aquela respiradinha e pronto, acabou, né? Já volta pra discussão. Também teve uma mudança aí realmente teve uma parte boa, que foi tirar alguns penduricalhos. Então, tinha ali, né, a questão de tirar os gastos que vieram de fundos de bancos multilaterais. Isso não contaria para nenhuma regra fiscal. Isso era perigoso, né? Podia ser aí um buraco meio sem fundo, porque, enfim, se a gente contar aí, por exemplo, com dinheiro que podia vir do Banco dos BRICS, né? A gente podia ter dinheiro sem fim para projetos sem fim, que não ia ser contabilizado nas regras fiscais, o que é uma maluquice, né? Tudo isso é gasto, gente, não é? Se nada entra, o que entra, né? E independente de ser do resto do teto de gastos ou da regra de ouro, né? Existem regras fiscais, a gente adora não segui-las, mas quanto mais você tira, pior é, né? Você vai abrindo
caixas de Pandora. Então tirou esse penduricalho que foi bom. O que também foi tirado foi a questão do excesso de arrecadação, que eu tinha falado assim, o que vier acima do que a gente esperava, a gente vai gastar. E na verdade decidiram que isso vai ser aqueles fundos, né, o dinheiro não usado ali do PIS/PASEP. Então, beleza, né, tiramos esse certo jabuti também que estava sendo discutido. Então, acho que essas foram as principais mudanças ali, né, que reduziu um pouquinho essa pressão fiscal. Mas assim, o fiscal vai continuar com a principal discussão. O Haddad tem, né, o novo ministro aí da Fazenda tem falado toda hora, um novo arcabouço fiscal, mas não falou o que vai ter, como é que vai ser, né? Então não adianta só criar uma regra e falar, a partir de agora é essa regra e ela é ótima, né? A gente precisa criar uma regra que vai ser cumprida, que não vai ser mudada a cada 5 minutos, ou falar, não, vamos deixar o teto, porque afinal ele ainda existe, que na verdade ele não tá mais existindo, não tá mais fazendo efeito há um tempo. E aí eu acho que uma questão que vai ser importante, né, monitorar, e que vai ser um pouco nova, é o que eu falei um pouco quando eu comentei sobre a decisão do Copom, que são as medidas parafiscais, né? O que são essas parafiscais? A gente tá falando aí de uso de bancos públicos, né? Então eu comentei no episódio passado sobre o BNDES, não é só o BNDES, a gente tem BNDES, a gente tem Caixa, né? A gente tem, assim, quanto mais forem usados os bancos públicos de maneira geral para aumentar o crédito na economia, né? E o crédito subsidiado, menor fica a eficácia, né, da política do Banco Central, da elevação de juros. Então isso vai ser algo que vai ser super importante observar. E além disso, gente, que também tem impacto no fiscal, na produtividade, no crescimento, é a pauta micro, tá? A gente avançou bastante na pauta microeconômica nos últimos anos, né? A gente falou aqui várias vezes do PIX, da agenda BC+, do Banco Central. Espero que essa continue, né? Bastante autônoma ali dentro do Banco Central. Mas também tem toda uma pauta micro que é mais dependente do Executivo, do Congresso, né? Que a gente tá falando aí, por exemplo, já se fala, né? O governo de transição, né? O governo eleito já fala em reverter algumas regras aí. O marco regulatório ali do setor de saneamento, por exemplo, né? Que vai ser, enfim, que tem já alavancado investimentos, né? Importantíssimos para várias regiões do país, onde o saneamento, enfim, a gente pode ver pelo ponto moral, né? Mas as pessoas precisam ter saneamento e tal, né? Mas também tem o ponto econômico, né? De produtividade, de como a saúde afeta o crescimento econômico, etc. Então isso tem um impacto enorme. E a gente sabe que, assim, foi o marco regulatório do saneamento que colocou metas de universalização do saneamento, né? Que viabilizou, né? Que colocou regras claras de licitação, que viabilizou a entrada de investimento privado. Que sim, dá para ter investimento privado, é bom, né? Isso é bom, gente. Causa, né? O investimento privado, ele aumenta, né? Ele tá ali, a gente tá falando de projetos que iam entrar sem licitação, qualquer um entra, né? Como que você sabe se aquele projeto, se aquele provedor de serviço é melhor ou pior do que outro, se não tem uma licitação? Isso é um absurdo, é uma boa prática internacional, né? De ter uma licitação, de você apresentar um projeto, o que você vai ter, quanto que você vai gastar, né? Ter métricas de avaliação. Se você tira a licitação, você perde tudo isso. E aí você pode fazer qualquer coisa, dizer que você tá fazendo investimento em saneamento, gastar o dinheiro público e não tá fazendo porcaria nenhuma, não ter resultado, não ter avaliação, não ter meta de alcance universal, né? Então, assim, é uma balela, é um grande absurdo dizer que, né? Porque o investimento privado é ruim, né? Isso é maluquice, né? Então, assim, eu acho que isso bate muito no fiscal, por quê? Porque se todos esses marcos regulatórios são revistos, você diminui o investimento privado e aí você vai criar mais e mais argumentos de que precisa do investimento público nessas áreas, né? Que não faz nenhum sentido, que o investimento público não é eficaz, né? E que não faz sentido, ele não deve ser priorizado, ele deveria ser priorizado em áreas em que o retorno, né, o retorno social é maior do que o retorno privado. Não é o caso, por exemplo, do saneamento. É o caso de novas áreas, por exemplo, políticas de baixo carbono, ou mesmo a própria política de saúde, que é mais, né, muito difícil regular, muito difícil ter essa parte de atrair investimento privado. Atrai-se, mas, né, para você garantir a universalidade, né, a própria educação. Então, assim, é como se prioriza o gasto no país, né? Afinal de contas, o dinheiro não é infinito, e se ele se torna infinito, ele causa inflação e ele apaga todos os ganhos que a gente quer corrigir com o investimento público. Então, é um ciclo vicioso. Então, é isso. Eu acho que esse debate ele vai ganhar muita força, tá? No ano que vem, toda essa questão do privado contra o social, né? Da responsabilidade fiscal contra o avanço social, que é uma dicotomia que não existe, né? Eu acho que isso vai ganhar muita força e que, se eu pudesse, eu colocaria aí o podcast do Terraço em todos os outdoors, né? Outdoors não, né? Enfim, todos os lugares que as pessoas ouvem, todas as rádios, né? Horário obrigatório no rádio, para as pessoas ouvirem aí essas informações que não só eu, mas como meus queridos colegas aqui trazem no Terrascast e vários outros, né? Meios de informação que a gente tem. E aqui fazendo uma propaganda gratuita aqui pro episódio do Market Makers, que teve o Marcos Lisboa como convidado, que foi maravilhoso.
maravilhoso. Então ele fala muito disso, muito melhor do que eu. Convido vocês a ouvir, porque tá bom demais. Então é isso, gente. Esse debate vai crescer bastante ano que vem e estaremos de olho. Nesse 2022, os países desenvolvidos tiveram contato com o que aqui em nosso país vimos acontecer um pouco antes. Taxas de juros subiram para buscar combater uma inflação bastante resistente. Se aqui em Terra Brasília a gente vê inflação em 2 dígitos a cada 7 ou 10 anos, lá fora tivemos o registro de picos inflacionários que não eram vistos em várias décadas e que, não podemos nos esquecer, seguirão sendo preocupantes após os fogos que anunciam a chegada do ano novo. O enxugamento de liquidez na economia global via juros, aqueles que não são mais zero e ainda seguem aumentando, continuará no próximo ano. Como se a situação fosse fácil de lidar, o próximo governo brasileiro já dá todos os sinais de que terá interesse em ampliar os gastos por aqui, o que é algo que vai muito além da PEC de transição ou qualquer que seja o nome que você tenha dado para essa flexibilização que jogou a última pá de cal no teto de gastos. Já te contamos aqui várias vezes, mas nunca é demais fazer isso outra vez. Em um ano em que a economia sofrerá em todo canto com a subida de juros, que trarão redução esperada para o PIB, enquanto se espera que a inflação também caia, brincar com o lado fiscal poderá deixar na mesa a triste realidade de nome estagflação, que é aquele momento em que, mesmo com a economia andando de lado, temos a inflação resistente demandando juros em um nível alto, que aí ajuda a deprimir a economia ainda mais. Com a eventual reversão de marcos regulatórios que ajudaram a elevar o nível de investimentos privados na economia nos últimos anos, então, a coisa fica ainda mais complicada. Será que em um ano tão difícil, vamos mesmo dançar à beira do abismo? Quer encontrar o Terraço por aí? Só olhar a nossa Linktree. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Hello. Não deixe também de seguir a equipe que participa aqui deste glorioso podcast nas redes sociais. Renata, o que devemos esperar para o cenário internacional em 2023? De perspectiva para esse ano, eu acho que a gente vai ter um ano político mais tranquilo, né? Não tem nenhuma grande eleição, pelo menos não nos Estados Unidos, né? A gente teve midterms agora em 2022, não tem eleição, em 2023 também não tem no Brasil, então eu acho que a gente vai acompanhar mais o cenário econômico. A gente vai estar acompanhando no começo do ano, né, as reuniões do Fed. A gente, como eu falei na semana passada, a expectativa é que o Fed continue aumentando os juros, provavelmente em 0,25 nas primeiras reuniões do ano. E a expectativa é ir conseguindo controlar a inflação, né, o Fed consiga no segundo semestre começar a reduzir juros, vamos ver. Eu acho que a principal incógnita para o próximo ano é a questão ainda do Covid, principalmente na China, né? Acredito que vocês estejam acompanhando, a gente comentou aqui algumas semanas, a gente tem comentado isso sempre, a respeito da flexibilização, sempre tenho dificuldade de falar essa palavra, da política de Covid-0 na China, né? Eles tiveram vários protestos lá, a população estava cansada, né, justificadamente, com a política muito restrita de lockdowns, de Covid-0. Alguma flexibilização, eles pararam de fazer testes em massa, de divulgar a quantidade de pessoas assintomáticas, e a gente começou a ver, né, como era esperado, um aumento aí do número de casos e também do número de doentes, de lotação de hospitais, lotação de crematórios. Então há, assim, uma grande incógnita do que vai acontecer na China, né? A gente tem uma população na China que até é relativamente bem vacinada, cerca de 85% da população, mas também, como a gente já comentou aqui, o principal problema é que os muito idosos, né? A China teve uma estratégia de vacinar o maior número de pessoas o mais rápido possível com as vacinas produzidas na China. Isso tem dois problemas principais. Primeiro, que essas vacinas, né, a gente sabe, que até porque elas foram usadas também no Brasil, que elas têm menos eficiência em comparação com as vacinas mais modernas, né, as vacinas de mRNA, que foram produzidas principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e também não tem essas vacinas mais modernas, que são mais focadas para as novas variantes, principalmente a Ômicron. E fora isso, como eu falei, né, os muito idosos não foram vacinados, não teve uma política específica de vacinar os idosos, e como a população tinha
medo de efeitos colaterais e também a própria, né, dificuldade de você levar uma pessoa muito idosa que já muitas vezes tem dificuldade de locomoção ou tem outras comorbidades para ser vacinada, essa população continua aí muito vulnerável. A gente sabe que a cultura da China é de valorização, né, de superproteção dos idosos, mas acredito que eles falharam nesse sentido, né, tanto de não encomendar vacinas mais eficientes para essa população, quanto não insistir na vacinação dessa população. Então a gente vai ver o que vai acontecer na China e que impactos isso pode ter também na própria produção econômica, no crescimento da China, da economia chinesa, que, como a gente sabe, né, é uma economia importantíssima, é o principal parceiro comercial do Brasil. Então a questão do Covid na China acho que ainda vai dar bastante dor de cabeça aí para a economia global no ano que vem. E a gente vai, como sempre, continuar acompanhando, e também, claro, a questão da guerra na Ucrânia, que, né, começou em março desse ano. Gente, já tô falando do ano passado, né? Já tô em 2023, enfim. E aí, claro que ainda tá longe de se resolver. Então a gente também vai continuar acompanhando essa questão na Europa e toda a problemática, né, não só dos direitos humanos, da tragédia da guerra, mas os impactos que isso também pode trazer na economia europeia e, consequentemente, na economia global. De 2020 para cá, aparentemente o mundo vive anos de Brasil. Sempre tem algum grande assunto dominando a pauta e tirando o sono. Para o próximo ano, embora a economia aparentemente busque sinalizar paz quando olhamos as relações externas e políticas, mesmo com a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia ainda em desenvolvimento, a saúde pode servir de alerta novamente. Políticas pouco claras, tanto em termos de decisões tomadas, quanto em relação a dados divulgados, vão ofuscando a China e passando uma mensagem bastante forte ao setor produtivo mundial. Não deve ser a coisa mais prudente do mundo concentrar a produção em um local tão sujeito a complicações e pouquíssimo afeito a esclarecer questionamentos quanto esse. Por aqui, fica a torcida para que o Ministério da Saúde adquira o mais rápido possível as vacinas atualizadas, que consigam ampliar nossa proteção às novas variantes de Covid-19 e nos tornem menos vulneráveis a esse avanço imenso que tem sido registrado na China agora. Apenas para que você que nos ouve tenha noção do tamanho desse avanço, os dados da Bloomberg de contagem de casos e mortes por Covid-19 atualizados para a tarde de 23 de dezembro de 2022 apontam para 656 milhões de casos do começo da pandemia até hoje tendo sido registrados. E na própria Bloomberg, nesse mesmo dia, foi apontado que autoridades na China desconfiam de terem hoje quase 40 milhões de novos casos sendo registrados por dia. 37 milhões, para ser mais exato, segundo essa apuração. Que consigamos nos proteger por aqui antes dessa nova onda se aproximar. O Terraço pode ser parceiro da sua marca, sabia? Produção de conteúdo em texto, áudio, vídeo, do jeito que você precisar e com a entrega que tem o nosso jeitinho. Se você quiser saber mais sobre como isso é possível, olha na nossa Linktree o link Contrate o Terraço e nos chame que te contamos com detalhes. Fernanda, o que aparentemente está fora do radar, mas deve levantar alertas nesse ano que vem chegando? Então, o Caio me deu essa incumbência de fazer uma previsão de algum item fora do radar, e como a bola de cristal por aqui tá quebrada, eu vou seguir o que me resta, que é a minha intuição, e dar luz a um tema que eu vejo que está ganhando cada vez mais força, mas dentro de um segmento. Então cabe aqui a gente falar um pouco mais sobre esse, que é um objetivo mundial. E bom, nesse final de ano, eu não sei se você que está me ouvindo vai tirar umas férias, se vai viajar, mas tem algo que não viaja, que é a energia elétrica. Com o perdão do trocadilho, eu acho que a importância e o impacto da energia vai ser chave para o desenvolvimento dos países, então é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas acho que sim, que o meu primeiro trabalho foi na área de energia limpa e renovável na FINEP. Para quem não conhece, a FINEP é uma empresa pública que dá crédito subsidiado como o BNDES, mas especialmente focada no fomento de ciência, tecnologia e inovação. Pois bem, eu trabalhava lá com projetos que buscavam inovar, aumentando a eficiência energética e a redução dos custos com o consumo energético nas edificações. E hoje, as fontes tradicionais de energia são o petróleo, o gás natural, energia hídrica, o carvão mineral principalmente, e as fontes chamadas de alternativas são a de origem solar, a de biomassa,
as ondas, as marés, as geotérmicas e as eólicas. E vários fatores contribuem para a importância cada vez maior dessas energias alternativas, tipo o aumento do preço do petróleo, o impacto dos derivados de petróleo no meio ambiente, as metas de redução de CO2, a possibilidade de geração de novos empregos. E isso é muito legal. A gente já falou outras vezes aqui em números sobre a capacidade de produção do Brasil em energia elétrica, como ela é imensa e como a gente pode ter essa vantagem competitiva em relação a outros países, né, de produzir a energia elétrica de forma barata, reduzindo cada vez mais os custos de produção com toda essa inovação que a gente vê sendo desenvolvida aqui. Mas aí por que eu comentei que não viaja? Simplesmente porque a energia elétrica não se exporta. Sem querer voltar naquele meme da Dilma falando sobre o estocavento, eu quero te levar para um raciocínio aqui que é o seguinte, acompanha comigo. Você é produtor de energia, por exemplo, de etanol. Então hoje você deixa de comprar da rede para usar a sua energia. E aí o seu custo com energia tende a ser barateado e tende a chegar a zero. Como se fosse uma subsistência de energia, se assim a gente pode chamar. Beleza. Mas da mesma forma que as trocas evoluíram, né, nossa forma de viver ficou um pouco mais sofisticada e a gente não precisa mais plantar a comida que a gente come, a gente também pode usar essa lógica para a energia elétrica. O Brasil vem despontando no cenário mundial como grande produtor de biocombustíveis e, na minha visão para 2023, a gente está cada vez mais tendo produtores de biocombustíveis que vão comprar energia da rede e usar o etanol produzido para exportar para mercados que pagam prêmios maiores. As biomassas, o biocombustível, é essencial na política industrial, especialmente quando a gente fala do setor automotivo, né? Mas o Brasil não pode olhar só para o mercado interno. O biocombustível tem densidade alta, e com isso a gente consegue exportar. E pelo que eu acompanho, esse é realmente o futuro da mudança de matriz energética que a gente falou tanto esse ano. No meu ver, nos próximos anos o Brasil vai poder ser mais competitivo na produção de energia elétrica, tendo excedente de energia e exportando em formato líquido. O Brasil precisa e deve se utilizar dessa riqueza, mantendo a economia em atividade, tanto no campo como na indústria, e sem dúvida os veículos elétricos também vão se estabelecer cada vez mais, e com isso o Brasil reforça o seu diferencial, né? E eu espero que isso aconteça o quanto antes, porque é bem angustiante pensar no potencial do Brasil e como as coisas aqui parece que dão sempre errado. Mas pelo menos nesse aspecto me parece muito promissor e eu acho que em 2023 a gente deve acompanhar cada vez mais a evolução desse assunto. A frase "a necessidade é a mãe da mudança" é algo que tem muita relação com o setor energético. Toda vez que vemos um aumento considerável nos preços da energia em qualquer lugar do mundo, alternativas que busquem baixar esse custo voltam a ter destaque. Só que o outro lado também é verdadeiro. Quando os custos ficam comportados, alternativas ficam adormecidas. Em todo caso, levando em conta que a questão energética preocupa lá fora e continuará assim em intervalo relevante, enquanto por aqui a gente passa por uma situação bem tranquila, a gente depende muito de hidrelétricas, os níveis estão tranquilos aí, não devem nos trazer preocupação. Temos que a continuidade do desenvolvimento de tecnologias energéticas, principalmente as que conseguem nos dar um posicionamento positivo lá fora, acaba abrindo uma oportunidade realmente muito interessante para o Brasil. Já pensou, quem sabe, até liderarmos talvez apresentando um carro híbrido entre bateria elétrica e etanol? Se você que nos ouve tiver proximidade com esse setor, vale ficar com a antena ligada para não perder eventuais novidades. Novidades essas que, claro, você já sabe, mas não custa lembrar, quanto mais relevantes forem, maiores serão as chances de que vocês nos ouçam analisar por aqui. Antes de encerrar esse episódio, nosso agradecimento vai para você.
Você que nos acompanha, ouve os episódios, envia seu feedback, traz temas que te interessam e gostariam de nos ver discutir e faz com que tudo isso aqui aconteça. Se não fosse por você, não estaríamos aqui neste incansável boletim de análises econômicas, políticas e de muitos assuntos e aspectos que você talvez nem estava pensando. Voltamos na segunda quinzena de janeiro de 2023. Agora sim, nos despedindo dessas feras que abrilhantaram esse glorioso podcast e já estão nos corações de quem nos ouve aqui toda semana, tenho certeza. Muito obrigado, Raquel. Te aguardamos no ano que vem. É isso, pessoal. Teremos agora o nosso merecido breakzinho, né? E eu falo com vocês on the other side, no outro ano, depois do meu aniversário, em que estarei mais velha. É isso, pessoal. Acontece tudo junto no mundo da Raquel. Natal, ano novo, aniversário e acabou. Segunda quinzena de janeiro já não tem mais nada. Esperamos pro ano que vem. Só sobrou a novela pra gente contar aqui pra vocês, terraceiros. Até 2023, Renata. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um ótimo Natal, feliz ano novo para todo mundo e a gente se vê então ano que vem. Um beijo e até lá. No ano que vem continuamos o trabalho de analisar esse mundo doido, Fernanda. Isso aí, Caio. Obrigada por mais um ano de parceria aqui, você e as meninas. Foram muitos assuntos, assim como a energia, alternativos. E eu espero que esse próximo ano seja um ano de muitos conteúdos interessantes para todos os nossos amigos e terraceiros que nos escutam. E se você quiser acompanhar o meu conteúdo, eu unifiquei todas as minhas redes sociais agora para um usuário único, fica mais fácil, que é o @sigafefe em todas as redes sociais. Me segue por lá e aproveitem um Feliz Natal e um ano novo muito próspero a todos. A gente se vê em janeiro. Um grande abraço, pessoal. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos em uma curadoria semanal para você fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais em 2023. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.